Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Costa e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse livro, Clarice na Cabeceira, Clarice Lispector, Jornalismo. É um nome meio complexo e ele teve a organização, eu vou falar pra vocês, da Aparecida Maria Nunes, né, publicado pela editora Rocco. Esse livro aqui eu ganhei do Amigo Secreto da Helena, querida do Leitura na Holanda, vou deixar o link aqui embaixo do canal dela. E foi um livro muito bacana porque ele meio que destoou do que eu já tinha lido da Clarice até então. Já tem 2 vídeos aqui no canal para livros que eu já li dela, que foi o A Hora da Estrela, que é um livro maravilhoso, e o Felicidade Clandestina, que é um livro de contos e também é um livro que eu super indico para quem nunca leu nada da Clarice e tem vontade. Bom, esse livro aqui, no primeiro momento, eu achei que seria um estudo aprofundado sobre a profissão dela enquanto jornalista, que eu confesso, não tinha muito conhecimento sobre. Eu acredito que é meio que quase um consenso aqui, todo mundo que fala de Clarice ou que comenta sobre ela, ou que conhece um pouco, tem mais assim no seu imaginário a Clarice escritora, não a Clarice jornalista em si. Ele é dividido em textos de imprensa, páginas femininas, crônicas e entrevistas. Nessa primeira parte a gente já tem um pouco de um certo panorama sobre a vida dela enquanto jornalista. Então ela trabalhando ali nas redações, sempre trabalhou muito, desde muito cedo, né? Ela foi muito querida ali pelos seus companheiros de redação. Uma coisa muito bacana que ela sempre fez, e é uma coisa que eu tento internalizar, tento aplicar também na minha faculdade de jornalismo, é mesclar algumas coisas da literatura com os textos que a gente precisa escrever. Mas não vamos comentar sobre isso agora. Nessa primeira parte é muito interessante porque a gente tem então acesso a uma parte mais pessoal da vida da Clarice. Então, como ela escrevia sobre colunas de moda, a vida cotidiana, dicas de beleza, conselhos amorosos, enfim, era blogueirinha do século passado. A gente acaba sabendo aqui por esse livro que ela escreveu mais de 5.000 textos, mais de 300 crônicas e diversos jornais. Aqui nesse livro tem alguns trechos, vários textos na verdade, dessas revistas, né, dessas coletâneas pela qual ela acabou sendo publicada e tal. Ela sempre foi uma pessoa muito assim de sair em busca do que ela queria, e ela ia atrás de donos de redações para tentar publicar parte ali dos seus primeiros escritos. Obviamente ela foi negada em alguns, aceita em outros, e assim, a vida segue. Mas não é só disso que ela escreveu, além de crônicas sobre o cotidiano mesmo, ela também tem uma pegada aqui mais política, tem um viés mais político. Eu até me surpreendi, porque eu não esperava realmente que ela fosse escrever sobre esses assuntos mais, talvez, delicados, mais polêmicos, que gerem muita conversa, mas ela também escreve. Bom, aqui na página 72, que foi publicado na revista A Época, esse texto chamado Deve a Mulher Trabalhar? Aqui a gente vai ter uma visão mais feminista, porque a Clarice era bastante feminista, sobre o papel da mulher na sociedade em si. E assim, uma coisa que eu não sei se eu posso comentar muito, mas embora a Clarice tenha sido feminista mesmo assim, não que ela tenha dito eu sou feminista, mas pelo teor dos textos e pela, enfim, né, que a gente entende quando ela acaba tendo uma visão em relação às mulheres muito legal, muito inclusiva, mas no que diz respeito à profissão, mas ela tem uma visão conservadora em algumas coisas, por exemplo, de Bela Recasada do Lar. Então, por exemplo, ela super apoia, eu também, obviamente, super defendo os direitos das mulheres serem iguais aos homens, principalmente em questão de mercado de trabalho, que a gente sabe que é totalmente diferente, totalmente, sabe, desproporcional. Mas uma coisa que ela falou, uma coisa, sabe, que eu fiquei meio incomodado, foi sobre, tipo, as mulheres não precisam se embelezar para se sentirem bonita para os homens. Aí até eu concordo, mas aí o negócio é que ela vai mais além. Ela fala, as mulheres não precisam serem mais vulgar, não precisam ficar se embelezando muito, elas podem ser simples e ao mesmo tempo tanana. Ela possui alguns pensamentos meio conservadores, mas mesmo assim é um texto muito interessante sobre, né, o feminismo como um movimento todo, muito bacana. A gente fica sabendo também do momento em que ela vai para os Estados Unidos trabalhar lá em Washington, né, para um jornal de um amigo dela, e a partir daí começa, sabe assim, a carreira meio começa a subir um pouco. Esse livro ele meio que serve como uma mini biografia. Eu tenho uma biografia da Clarice mesmo aqui em casa, escrita pelo Benjamin Moser, mas eu ainda não peguei, ainda quero ler mais algumas coisas da Clarice antes de encarar uma leitura como essa. Mas esse livro aqui tá super recomendado para quem também pretende saber um pouco mais da vida dela enquanto figura pública, digamos assim. Aqui na página 91, nesse texto, Uma Mulher Esclarecida, que foi publicado no jornal Correio da Manhã, ela coloca um texto muito, muito feminista mesmo, muito com teor muito de mulheres empoderadas, o que eu achei maravilhoso, porque meio que tem uma onda aí, né, de leituras de mulheres, né, vamos ler mais mulheres, ler mulheres, enfim. E aqui ela diz o seguinte: a mulher esclarecida sabe disso. Ela estuda, ela lê, ela é moderna e interessante sem perder seus atributos de mulher, de esposa e de mãe. Não tem de trazer necessariamente um diploma ou um título, mas conhece alguma coisa mais além do seu tricô, dos seus quitutes e dos seus bate-papos com as vizinhas. Ela cultiva especialmente a sua capacidade de ser compreensiva e humana. Tem coração,
despoja-se do sentimentalismo barato e inútil e aplica sabiamente a sua bondade e a sua ternura. É mulher. Já aqui na outra página, página 92, é uma crônica chamada Vícios Modernos, e ela fala sobre a vida corriqueira, né, do século XX, né, só lembrando que ela viveu no século XX. E a questão do rádio, né, do boom do rádio, da TV mais pra frente e das próprias revistas, e como a gente acaba, negligenciando muitas vezes a própria leitura, né, o prazer em si. Eu acabei colocando aqui, ou seja, nós sempre temos um tempinho pra ler. Isso é muito verdade. A gente passa muito tempo na internet vendo besteira, fazendo coisas aleatórias, mas se a gente tirar um tempinho do dia pra ler, nem que seja 20 minutos, 10 páginas, enfim, alguma coisa, já é muito válido. Como eu falei, esse livro aqui ele é dividido, a primeira parte sobre a vida mais pessoal dela dentro da imprensa, depois nós temos alguns textos jornalísticos para jornais e revistas, temos alguns textos de páginas femininas, enfim, ela também escreve sobre outros assuntos que destoam um pouco. Nas crônicas, ela vai ganhar destaque quando ela passa, né, lá dos Estados Unidos. Ela vem escrever no jornal chamado Senhor, porque ela estava cobrindo meio que uma reportagem sobre um bandido, assim, que teve um movimento na época, e ela ganhou destaque. Os outros jornais, outros escritores começaram a ficar de olho, e aí ela começou a ser mais reconhecida. E a última parte do livro, que são as entrevistas, pra mim foi a parte favorita da obra toda. Ela vai entrevistar aqui Tom Jobim, Nelson Rodrigues, Alzira Vargas, enfim, Que Maravilha, que também foi uma entrevista muito bacana. E as entrevistas dela, é muito maravilhosa. Se um dia eu conseguir entrevistar 10% da forma que a Clarice entrevistou, eu já vou estar muito satisfeito, porque ela, deixa tudo tão informal, e ela deixa tudo aquilo ali tão simples. E uma coisa que ela faz nas entrevistas dela, que eu lembrei automaticamente de Capote, é que eu li no livro chamado A Arte de Entrevistar Bem, da Thaís Oyama, leitura para faculdade, que ela cita Capote, que ele, o que é que ele fazia? Durante as entrevistas, quando ele queria arrancar uma informação do entrevistado de um jeito que não ficasse antiético ou desconfortável, ele começava a falar da vida dele. E isso deixava a pessoa mais à vontade e aí ia trocando essas informações. E a Clarice faz isso. Então eu vi, eu lembrei automaticamente, enfim, tá tudo conectado. E Capote, tem o livro dele ali que eu vou ler mais pra frente pra trazer vídeo pra vocês, porque é só amor. A minha entrevista favorita foi a do Tom Jobim, assim, eu confesso que eu nunca escutei muita coisa dele, realmente eu sou meio leigo com isso. Mas ele, assim, pela entrevista aqui, achei um cara sensacional. Ele falou muito sobre a questão da literatura. E uma coisa interessante é que durante essas entrevistas, o entrevistador era também entrevistado, sabe assim? Então era como se fosse uma conversa. Então Darcy Ribeiro, Alzira Vargas acabava perguntando algumas coisas e a Clarice respondia. A do Tom Jobim em si, ele fala muito sobre literatura. Agora, o ponto alto pra mim da entrevista com o Tom Jobim foi quando ele toca no assunto sobre leitura dinâmica, né? O que a Clarice acha sobre isso. E ela vai falar o seguinte. E aí ele pergunta pra Clarice, o que vai entrar mesmo é a leitura dinâmica. O que você acha? A Clarice responde aqui na página 174. Sofro se isto acontecer, que alguém me leia apenas do método do vira-página dinâmico. Escrevo com amor e atenção e ternura e dor e pesquisa. E queria de volta, como mínimo, uma atenção completa. Uma atenção e um interesse como o seu, Tom. E no entanto, o cômico é que eu não tenho mais paciência para ler ficção. E aí o Tom Jobim fala, mas aí você está se negando, Clarice. E aí ela fala em volta, não, meus livros, felizmente para mim, não são superlotados de fatos, e sim da repercussão dos fatos no indivíduo. Há quem diga que a literatura e a música vão acabar. Sabe quem disse? Henry Miller. Não sei se ele queria dizer para já ou para daqui a 300 ou 500 anos, mas eu acho que nunca acabarão. Enfim, a conversa flui, essa entrevista assim, ela é deliciosa. Nessa parte do livro eu comecei a economizar porque estava muito gostoso mesmo de se ler, de se acompanhar como é que é o dia a dia ali e da gente conhecer um pouco mais da vida desses, né, dessas figuras que a gente só vê assim de longe. Recomendo, sugiro demais que você, mesmo que você não seja estudante de jornalismo, que leia, porque Clarice é sempre necessário. É um livro muito gostoso, tem uma escrita muito fluida. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram alguma coisa da Clarice, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, tudo lá embaixo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.